Meu nome é Valdira, tenho hoje 77 anos, e o que vou contar para vocês é a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais linda que já vivi. Uma história que começou quando eu tinha apenas 9 anos de idade, numa cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, quando fiz uma promessa que todos acharam impossível, mas que o destino tratou de transformar na realidade mais arrebatadora que uma mulher pode viver. Vocês sabem aqueles momentos da vida que marcam para sempre? Que dividem sua existência entre um antes e um depois? Pois bem, o meu aconteceu numa tarde de domingo, depois da missa das 11, quando toda a comunidade se reunia na pracinha em frente à igreja matriz de Santo Antônio, para aquela conversa gostosa que fazia parte do ritual dominical da nossa cidade pequena. Eu estava ali, pequeninha no meio de toda aquela gente, vestindo meu vestidinho azul de chitão que minha mãe tinha costurado na máquina Singer da vizinha quando vi ele passar pela primeira vez. Josimar era seu nome. Um homem já formado, com seus 26 anos bem vividos, enquanto eu era apenas uma criancinha de 9 anos que mal entendia o que significava aquela sensação estranha que tomou conta do meu peito quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Ele era alto, forte, com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam enxergar através da alma das pessoas, e caminhava com a segurança de quem sabia exatamente o seu lugar no mundo. Trabalhava como comerciante na cidade. Vizinha, negociava com gado e era conhecido por toda a região como o homem íntegro e trabalhador. Para uma menina da minha idade, ele representava tudo o que eu imaginava sobre como deveria ser o homem perfeito. Foi exatamente naquele momento, sem pensar nas consequências, sem medir as palavras, que abri minha boca ainda pequena e falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Quando eu crescer, vou casar com o Josimar. O silêncio que se fez foi tão profundo que até os passarinhos pararam de cantar nas árvores da praça. Todo mundo parou de conversar e me olhou com aquela expressão de quem não sabia se ria ou se ficava preocupado com o que a criança tinha acabado de falar. Meu pai, que estava conversando com outros homens sobre a safra de milho, ficou vermelho de vergonha. Minha mãe quase deixou cair a bolsinha de crochê que carregava. E então veio a gargalhada coletiva, aquela risada que doeu no meu peito de criança, porque eu senti que estavam rindo de mim. Não comigo. Gente, olha só o que essa menina está falando, gritou seu Antônio, o dono da venda que ficava na esquina da igreja. Valdira quer casar com o Josimar, uma criança de 9 anos querendo casar com um homem feito. Todo mundo riu ainda mais forte, e eu senti meu rostinho esquentar de tanta vergonha. Meu pai se aproximou de mim com aquela cara que eu conhecia bem, a cara de quem estava bravo e constrangido ao mesmo tempo. Menina doida, ele disse balançando a cabeça. Fica falando besteira na frente de todo mundo. Vai ver se a grama cresceu no quintal. Mas o Josimar, o Josimar fez algo que jamais esqueci em toda a minha vida. Ele não riu como os outros. Não me olhou com desprezo ou com pena. Em vez disso, se aproximou de mim com um sorriso gentil, se abaixou para ficar na minha altura, olhou bem dentro dos meus olhos e disse: "É uma promessa muito séria essa que você está fazendo, Valdira. Vou guardar ela bem aqui no coração até você crescer." Bateu levemente no peito, do lado esquerdo, onde o coração pulsa mais forte. Aquelas palavras entraram na minha alma como um bálsamo sagrado. Enquanto todos continuavam rindo e fazendo piada com a situação, ele tinha me tratado com respeito. Tinha levado minha promessa a sério, como se eu fosse uma pessoa importante, não apenas uma criança dizendo bobagens. "Obrigada, Josimar." Foi tudo o que consegui falar, com a voz trêmula de emoção. Ele sorriu mais uma vez, passou a mão na minha cabeça com carinho e se foi, deixando um perfume de sabonete de sândalo que ficou grudado na minha memória para sempre. O resto da tarde foi um misto de vergonha e felicidade. Vergonha porque toda a cidade ficou comentando sobre a promessa da menina Valdira, e felicidade porque, pela primeira vez na vida, um adulto tinha me tratado como igual, tinha respeitado meus sentimentos e minha palavra. Em casa, durante o almoço de domingo, feijão tropeiro, frango caipira e couve refogada, o assunto não saiu de pauta. Meu pai não parava de balançar a cabeça, enquanto cortava o pedaço de frango no prato. "Conceição", ele falou para minha mãe,
usando o nome dela de um jeito que mostrava que estava preocupado. Você precisa conversar com essa menina. Não pode ficar falando essas coisas na frente dos outros. O povo vai pensar que a gente não educa direito os filhos. Minha mãe, que estava servindo a farofa de banana, me olhou com aquela expressão cansada que ela sempre tinha, depois dos domingos na igreja. Valdira, ela começou com a voz baixa, você não pode ficar falando essas coisas. Menina da sua idade não pensa em casamento. Isso é coisa de gente grande. Mas eu não estava ouvindo direito o que eles falavam. Minha mente estava ali na praça, revivendo cada segundo da conversa com o Josimar, sentindo novamente o cheiro do sabonete dele, vendo novamente aqueles olhos bondosos que tinham me olhado com tanto carinho. Mãe, perguntei de repente, interrompendo a conversa dos meus pais, quanto tempo falta para eu crescer e poder casar? O silêncio que se fez na nossa mesinha de madeira foi constrangedor. Meu pai largou o garfo e me olhou com uma expressão que misturava raiva com preocupação. Valdira, você não vai mais falar sobre isso. Esquece essa bobagem e vai brincar com suas bonecas. Mas como é que uma pessoa esquece a primeira vez que o coração dispara? Como é que uma criança apaga da memória a primeira vez que se sente importante na vida de alguém? Naquela noite, deitada na minha caminha pequena no quarto que dividia com minhas duas irmãs, Francisca e Lourdes, fiquei olhando pela janelinha que dava para o quintal, vendo as estrelas brilharem no céu escuro de Minas Gerais. O cheiro de jasmim que vinha do jardim da vizinha entrava pelo quarto junto com a brisa fresca da noite. E eu fiquei ali, imaginando como seria quando eu crescesse, se o Josimar realmente ia lembrar da promessa que eu tinha feito, se ele ia me esperar até eu virar mulher. Valdira, sussurrou a Francisca, que tinha 12 anos e sempre se achava muito sabida. Você está doida se pensa que o Josimar vai lembrar disso. Homem não liga para essas coisas de criança. Lourdes, que era um ano mais nova que eu, mas sempre foi a mais sensível das três, defendeu. Deixa ela sonhar, Francisca. Não custa nada. Mas eu não precisava que ninguém me defendesse, porque lá dentro do meu coração de menina, eu tinha uma certeza que não sabia explicar. Aquela promessa ia se realizar um dia. Não importava quanto tempo levasse. O que eu não sabia naquele momento era que a vida ia me levar para longe dali, que eu ia ter que crescer enfrentando dores que nem imaginava que existiam, que ia passar anos sem ver o Josimar, sem nem saber se ele ainda morava na região. O que eu não sabia era que aquela promessa de menina ia me dar forças para suportar as tempestades mais violentas que uma mulher pode enfrentar, e que um dia, muitos anos depois, quando eu já tivesse perdido a esperança, o destino ia colocar a gente frente a frente novamente para mostrar que algumas promessas são mais fortes que o tempo, mais duradouras que a distância, mais poderosas que todas as dificuldades que a vida pode colocar no nosso caminho, que minha imaginação tinha criado. Mas a vida não estava nem um pouco interessada nos meus sonhos românticos. Quando completei 14 anos, nossa família passou por uma das fases mais sombrias que uma família pobre pode enfrentar no interior. Meu pai, que trabalhava como mecânico na oficina do seu Geraldo, sofreu um acidente terrível que deixou sua mão direita praticamente inutilizada. Uma peça pesada de motor caiu em cima dos seus dedos, esmagando ossos e tendões de um jeito que nem os médicos da cidade conseguiram consertar direito. De uma hora para outra, nossa casa que já vivia no aperto ficou sem a renda principal. Minha mãe, Dona Benedita, precisou sair para trabalhar como doméstica nas casas das famílias mais ricas da cidade, saindo de manhã cedinho, quando o galo ainda nem tinha cantado, e voltando só quando as estrelas já estavam brilhando no céu. Eu, sendo a mais velha das filhas, precisei assumir responsabilidades que uma menina da minha idade nem deveria conhecer. Cuidar das minhas irmãs menores, fazer comida, lavar roupa no tanque do quintal até minhas mãos ficarem em carne viva, limpar a casa e ainda tentar continuar estudando na escola municipal. Foi nessa época terrível que recebi a notícia que destruiu meu mundo adolescente como um furacão destrói uma casa de palha. Josimar tinha ido embora da cidade. Não foi uma partida qualquer, dessas que a gente sabe que a pessoa vai voltar algum dia. Ele tinha vendido tudo o que tinha. Ali, a casa, o negócio, até mesmo a égua marrom que usava para se locomover, e tinha partido para São Paulo, onde um primo dele tinha arranjado trabalho numa fábrica de autopeças.
A notícia chegou até mim através da dona Mercedes, que trabalhava no correio e sabia de tudo o que acontecia na vida de todo mundo na cidade. Sabe, Valdira, ela me falou numa tarde quando eu fui buscar uma encomenda que minha mãe estava esperando. O Josimar foi embora mesmo, vendeu tudo que tinha aqui e partiu para a capital. Dizem que não tem previsão de volta, que foi tentar a vida lá mesmo. Quando ouvi aquelas palavras, senti como se o chão tivesse aberto debaixo dos meus pés e eu tivesse caído num buraco sem fundo. Corri para casa, trancada no meu quarto pequeno e escuro, e chorei todas as lágrimas que uma menina de 14 anos consegue chorar. Chorei pela promessa que parecia ter virado fumaça. Chorei pela distância que agora separava a gente. Chorei pela sensação de que meu primeiro amor tinha desaparecido da minha vida sem nem mesmo se despedir. Naquela noite, enquanto minhas irmãs dormiam no mesmo quarto, eu fiquei acordada olhando para o teto e me perguntando se ele tinha levado minha promessa no coração para São Paulo ou se tinha esquecido completamente daquela menina pequena que um dia falou bobagem na frente da igreja. Os anos seguintes foram uma mistura de luta pela sobrevivência e uma saudade constante que eu carregava no peito como uma pedra, pesada. Quando completei 16 anos, nossa situação financeira estava tão desesperadora que minha mãe tomou uma decisão que partiu meu coração ao meio. Ela decidiu que eu tinha que parar de estudar para trabalhar em tempo integral. Minha filha, ela me falou numa noite depois do jantar ralo que tínhamos comido. Apenas arroz com ovo e um pouco de farinha. Não tem jeito, você precisa arrumar um emprego fixo. A situação está muito difícil e eu sozinha não estou conseguindo sustentar esta casa. Eu sabia que ela estava certa. Sabia que nossa família estava passando necessidades que chegavam ao limite do desespero. Mas largar os estudos significava enterrar mais um sonho, mais uma esperança de um futuro diferente. Consegui trabalho na casa da família Nogueira, uma das mais ricas da nossa região. Eles tinham uma fazenda enorme de café, casa grande com mais de 10 cômodos, automóvel próprio, luxo que pouquíssimas pessoas tinham naquela época, e precisavam de uma moça para ajudar com os serviços domésticos e cuidar dos 3 filhos pequenos do casal. O trabalho era pesado e as horas eram longas. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café da família, limpava a casa inteira, lavava roupas, passava ferro, cuidava das crianças e ainda ajudava na cozinha preparando as refeições. Dona Estela, a patroa, era uma mulher exigente que fiscalizava cada movimento que eu fazia, sempre encontrando defeito em alguma coisa, sempre me lembrando que eu era apenas uma empregada e que tinha que me manter no meu lugar. Mas foi trabalhando naquela casa que aconteceu algo que mudou minha vida mais uma vez, só que dessa vez não foi para melhor. Seu Armando, o marido da Dona Estela, era um homem de quase 40 anos, alto, forte, que tinha o hábito de beber cachaça todas as noites depois do jantar. No início, ele apenas me olhava de um jeito estranho quando a esposa não estava vendo, mas eu, sendo nova e inexperiente, achava que estava imaginando coisas. Até que numa tarde terrível, quando Dona Estela tinha ido visitar uma irmã na cidade vizinha e as crianças estavam dormindo, ele me encurralou na despensa onde eu estava organizando os mantimentos e fez coisas comigo que uma menina de 16 anos nem deveria saber que existiam. Não vou entrar em detalhes porque algumas dores são difíceis demais para serem colocadas em palavras, mas posso dizer que naquele dia uma parte da minha inocência morreu para sempre. O pior de tudo era que eu não podia contar para ninguém. Quem ia acreditar na palavra de uma empregada pobre contra um homem rico e respeitado da região? Se eu contasse, certamente seria demitida. Minha família perderia o dinheiro que eu levava para casa todo mês. E ainda por cima, ia sobrar para mim a culpa e a vergonha de ter seduzido o patrão. Então, eu engoli aquela dor, engoli aquela raiva, engoli aquela humilhação e continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, uma parte de mim estava gritando de dor. Uma parte de mim estava morrendo aos poucos a cada dia que eu tinha que olhar na cara daquele homem e fingir que estava tudo normal. Foi durante esse período terrível da minha vida que a saudade do Josimar ficou ainda mais intensa, como se meu coração ferido procurasse desesperadamente por alguma coisa boa para se agarrar. Toda noite, antes de dormir,
Eu olhava para as estrelas pela janelinha do meu quarto minúsculo, nos fundos da casa grande e imaginava onde ele estava, se estava bem, se às vezes pensava na menina que um dia tinha feito uma promessa de casamento para ele. Será que em São Paulo, no meio de toda aquela correria da cidade grande, ele ainda se lembrava do cheiro de jasmim da nossa pracinha? Será que ele guardava no coração aquela tarde de domingo, quando uma criança de 9 anos falou que ia casar com ele quando crescesse? Passaram-se 2 anos trabalhando naquela casa, 2 anos suportando situações que prefiro não detalhar, 2 anos construindo uma fortaleza de silêncio ao redor da minha dor, quando finalmente consegui juntar coragem suficiente para tomar uma decisão que ia mudar tudo na minha vida. Numa manhã de abril, depois de mais uma noite mal dormida por causa dos pesadelos que me visitavam sempre, eu me olhei no espelhinho pequeno que tinha no meu quarto e falei para minha própria imagem: Valdira, você não pode continuar assim. Você tem 18 anos e sua vida não pode acabar aqui nesta casa. Você fez uma promessa quando era criança, e mesmo que essa promessa nunca se realize, você precisa tentar ser feliz de algum jeito. Foi nesse momento que tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Eu ia embora para São Paulo atrás do Josimar. Não era uma decisão romântica de filme, onde a mocinha vai atrás do amor da sua vida e tudo acaba bem. Era uma decisão de sobrevivência, de uma mulher jovem que precisava escapar de uma situação que estava destruindo sua alma. Aos poucos, eu tinha economizado cada centavo que conseguira ao longo daqueles 2 anos, escondendo o dinheiro numa latinha de biscoito enterrada debaixo da goiabeira do quintal da minha casa. Não era muito, mal dava para pagar a passagem de ônibus e me sustentar por algumas semanas, mas era tudo que eu tinha. Era minha única chance de recomeçar a vida longe daquela cidade que tinha se tornado uma prisão para mim. Ainda estava preguiçoso no horizonte e o orvalho cobria as folhas da bananeira do nosso quintal. Eu acordei com uma determinação que nunca tinha sentido antes na vida. Hoje era o dia. Hoje eu ia embora para São Paulo, atrás do meu destino. Levantei sem fazer barulho para não acordar minhas irmãs e comecei a arrumar minhas poucas coisas numa trouxa de pano que minha mãe usava para carregar roupa quando ia ao rio. Não tinha muita coisa para levar. 2 mudas de roupa, um par de sapatos reserva, um santinho de Santo Antônio que ganhei na primeira comunhão e o dinheiro que tinha juntado durante 2 anos de trabalho, escondido naquela lata de biscoito enterrada no quintal. Escrevi uma carta para minha mãe explicando minha decisão. Não podia partir sem deixar pelo menos uma palavra, porque sabia que ela ia ficar desesperada, sem entender onde eu tinha ido. Mãe querida, comecei a escrever com a caligrafia trêmula de quem estava nervosa. Quando a senhora ler esta carta, eu já vou estar no ônibus para São Paulo. Não fique com raiva de mim, por favor. Eu preciso tentar uma vida diferente. Preciso encontrar meu caminho longe daqui. A situação na casa dos Nogueira não estava mais dando certo para mim, e eu senti que chegou a hora de buscar algo melhor. Vou mandar notícias assim que conseguir me estabelecer por lá. Beijo suas mãos e peço sua bênção de longe. Sua filha que sempre vai amar a senhora, Valdira. Deixei a carta em cima da mesa da cozinha, bem onde eu sabia que minha mãe ia ver quando acordasse para fazer o café. Peguei minha trouxa, saí de casa na pontinha dos pés e caminhei pela estrada de terra até a praça onde o ônibus da empresa Cometa passava toda manhã às 6 horas, levando e trazendo pessoas da capital. O motorista, seu Joaquim, me conhecia de vista desde criança, então ficou surpreso quando me viu ali com uma trouxa na mão numa hora tão cedo. "E aí, Valdira, vai viajar hoje?" ele perguntou enquanto abria a porta do ônibus com um barulho metálico que ecoou pela praça vazia. "Vou sim, seu Joaquim. Vou para São Paulo tentar a vida por lá." Ele balançou a cabeça com aquela expressão de quem já tinha visto muita gente jovem partir para a cidade grande em busca de sonhos. "Cuidado por lá, menina. São Paulo é lugar grande, diferente daqui. Não é lugar para moça sozinha, não." Durante as 11 horas de viagem que separavam nossa pequena cidade de São Paulo, fiquei grudada na janela vendo a paisagem mudar aos poucos. Primeiro foram os morros e fazendas de Minas, depois as plantações de café,
depois cidades cada vez maiores e mais movimentadas, até que começaram a aparecer as primeiras fábricas, os primeiros prédios altos, o cheiro de fumaça e gasolina que era completamente diferente do ar puro do nosso interior. Meu coração batia cada vez mais forte conforme nos aproximávamos da rodoviária do Tietê, onde eu sabia que minha nova vida ia começar, para o bem ou para o mal. E quando o ônibus finalmente parou e eu desci na rodoviária, foi como se tivesse chegado em outro planeta. Gente para todo lado, barulho ensurdecedor de carros e ônibus, cheiro forte de óleo diesel misturado com comida de lanchonete, vendedores gritando, oferecendo todo tipo de coisa, pessoas correndo de um lado para outro como se estivessem fugindo de alguma coisa. Eu fiquei ali parada no meio daquela multidão, segurando minha trouxa e me sentindo menor do que um grão de areia no meio do oceano. A primeira coisa que fiz foi procurar um lugar barato para dormir. Perguntei para várias pessoas, até que uma senhora que vendia sanduíche numa barraquinha me indicou uma pensão familiar na região da Liberdade, onde eu podia alugar um quarto pequeno, dividindo com outras moças que também tinham vindo do interior em busca de trabalho. A dona da pensão era uma italiana gorda e mal-humorada, chamada Dona Carmela, que olhou para mim de cima a baixo quando eu bati na porta, perguntando sobre o quarto. "Você tem dinheiro para pagar?" Foi a primeira coisa que ela perguntou, sem nem mesmo me cumprimentar direito. Mostrei o dinheiro que tinha trazido e ela fez um cálculo rápido na cabeça. "Dá para 3 semanas, talvez um mês, se você economizar na comida. Depois disso, se não arranjar serviço, vai ter que dar o fora daqui." O quarto que ela me mostrou era minúsculo, com 2 camas de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para um beco escuro e fedorento. Mas era o que eu podia pagar, então aceitei na hora. Minha companheira de quarto era uma moça da Bahia chamada Rosilda, que tinha vindo para São Paulo 6 meses antes para trabalhar numa fábrica de tecidos. Ela foi a primeira pessoa que me tratou com gentileza desde que eu tinha chegado na cidade. "Menina, você veio sozinha mesmo?" Ela perguntou quando me viu arrumando minhas poucas coisas no guarda-roupa. "Veio. Vim atrás de uma pessoa que mora aqui, mas não sei nem por onde começar a procurar." Rosilda riu de um jeito que misturava carinho com preocupação. "Ai, minha filha, São Paulo é enorme. Tem milhões de pessoas aqui. Achar alguém que você não sabe nem onde mora é que nem procurar agulha no palheiro. Mas vamos ver se a gente consegue te ajudar de algum jeito." As primeiras semanas em São Paulo foram as mais difíceis da minha vida até então. Todo dia eu acordava antes do sol nascer e saía para procurar trabalho, andando pelas ruas da cidade até meus pés ficarem em carne viva dentro dos sapatos. Bati na porta de fábricas, lojas, escritórios, oferecendo meus serviços para qualquer tipo de trabalho honesto que aparecesse. Mas sempre recebia a mesma resposta: "Não estamos precisando", ou "você não tem experiência", ou "volta daqui a uns dias que a gente vê." À noite, voltava para a pensão exausta e desanimada, e Rosilda sempre tentava me animar com suas histórias engraçadas sobre os colegas da fábrica onde ela trabalhava. Foi ela quem me deu a dica que mudou minha sorte. Numa noite, depois de mais um dia de procura sem sucesso, ela chegou toda animada no quarto com uma novidade. "Valdira, amanhã vai ter uma seleção lá na fábrica onde eu trabalho. Eles estão precisando de mais gente para o setor de costura. Não paga muito, mas é um começo. E quem sabe você não consegue." No dia seguinte, bem cedinho, eu e Rosilda caminhamos até a fábrica de tecidos, um prédio grande e cinzento que ficava na região do Brás. Havia uma fila enorme de mulheres esperando para participar da seleção. Moças jovens como eu, mulheres mais velhas, com cara de quem já tinha sofrido muito na vida, mães de família que precisavam ajudar no sustento de casa. Todas com o mesmo olhar de esperança e desespero que eu tinha. Quando chegou minha vez de falar com o encarregado, um homem baixo e careca que fumava cigarro atrás de cigarro, eu tentei mostrar toda a determinação que tinha dentro de mim. "Eu sei costurar sim, senhor. Aprendi com minha mãe desde pequena. E sou muito esforçada, não tenho medo de trabalho pesado." Ele me olhou de cima a baixo, fez algumas perguntas sobre minha experiência anterior, e no final disse as palavras mágicas que eu tanto queria ouvir. "Está bem. Você pode começar segunda-feira. Chega aqui às 6 da manhã em ponto. Se atrasar, já pode ir embora que não serve para nós." Consegui o trabalho.
Pela primeira vez desde que tinha chegado em São Paulo, senti um alívio tão grande que quase chorei ali mesmo na frente do encarregado. Finalmente eu tinha uma fonte de renda, uma maneira de me sustentar na cidade grande enquanto procurava pelo Josimar. O trabalho na fábrica era pesado, não vou mentir. Ficávamos 10 horas por dia debruçadas sobre as máquinas de costura, num barulho ensurdecedor que fazia minha cabeça doer, num ambiente quente e abafado que às vezes me deixava tonta. Mas eu estava ganhando meu próprio dinheiro, estava conseguindo pagar minha parte na pensão, estava conseguindo me manter de pé na cidade que no início parecia tão assustadora. E o mais importante, agora que eu tinha um endereço fixo e estava estabelecida, podia começar oficialmente a procurar pelo Josimar. Toda semana, nos meus dias de folga, eu saía pelas ruas da cidade visitando bairros onde havia muitos mineiros, perguntando em bares, lanchonetes, igrejas, qualquer lugar onde pessoas do interior costumavam se reunir. Vocês conhecem um homem chamado Josimar? Veio de uma cidade pequena de Minas há alguns anos, trabalha com peças de carro? Sempre recebia respostas negativas, mas eu não desistia. Algum dia eu sabia. Algum dia eu ia encontrar uma pista, um caminho que me levaria até ele. O que eu não imaginava era que o destino estava preparando um encontro muito mais dramático do que eu jamais poderia ter sonhado. Quente, 7 meses, procurando pelo Josimar em cada canto da cidade onde houvesse mineiros reunidos. Já estava começando a perder as esperanças quando aconteceu o encontro mais inesperado da minha vida. Era um sábado à tarde, dia do meu folga semanal, e eu tinha decidido ir até a Feira do Brás comprar alguns tecidos baratos para fazer roupas novas. Andava há 2 horas entre as bancas, pechinchando preços, quando ouvi uma voz masculina falando com sotaque mineiro para o feirante. Esse tecido aqui está muito caro, amigo. Lá em Minas, a gente compra pelo menos pela metade desse preço. Meu coração parou por alguns segundos. Não podia ser. Virei devagar, com medo de estar imaginando coisas. E lá estava ele, Josimar, mais alto do que eu lembrava, com alguns fios grisalhos nos cabelos, mas com os mesmos olhos castanhos e gentis que tinham marcado minha infância para sempre. Ele estava de costas para mim, ainda discutindo o preço do tecido com o vendedor, quando eu consegui reunir coragem para me aproximar. Josimar? Minha voz saiu num sussurro trêmulo que mal eu mesma reconheci. Ele se virou devagar, e quando nossos olhares se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado completamente. Por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade, ficamos apenas nos olhando, ele tentando processar quem era aquela moça que o conhecia, e eu tentando acreditar que realmente o tinha encontrado. Valdira? Ele perguntou finalmente, com uma expressão de surpresa total. Você é a pequena Valdira que fez aquela promessa na frente da igreja? Consegui apenas balançar a cabeça que sim, porque se tentasse falar, certamente ia desabar em lágrimas ali mesmo no meio da fé. Ele largou o tecido que estava examinando e se aproximou de mim devagar, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer se ele fizesse movimentos bruscos. Meu Deus do céu, ele murmurou. O que você está fazendo aqui em São Paulo? Foi então que toda a emoção que eu tinha guardado durante todos aqueles anos explodiu de uma vez. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da feira, sem me importar com as pessoas que passavam e olhavam curiosas para aquela cena. Eu vim atrás de você, consegui falar entre os soluços. Quando soube que você tinha vindo para São Paulo, eu guardei dinheiro e vim atrás. Faz 7 meses que estou procurando por você. Josimar ficou em silêncio por um tempo longo, apenas me olhando com uma expressão que misturava carinho, surpresa e algo que eu não soube identificar naquele momento. Depois, pegou minha mão com muito cuidado, como se eu fosse feita de cristal, e disse: Vamos conversar num lugar mais reservado. Aqui não é lugar para essa conversa. Caminhamos em silêncio até uma praça pequena que ficava perto da feira, onde havia alguns bancos debaixo de uma paineira florida. Sentamos lado a lado, e por alguns minutos nenhum dos dois disse nada, apenas sentindo o peso daquele encontro que parecia coisa de filme. Valdira, ele começou finalmente, me olhando direto nos olhos. Eu preciso te contar uma coisa que vai ser difícil de ouvir. Meu coração apertou na mesma hora. Pela seriedade da voz dele, eu já sabia que não ia ser nada bom. Eu sou casado. Casei há 3 anos com uma moça daqui de São Paulo. Temos 2 filhos pequenos.
As palavras dele foram como punhaladas no meu peito. Casado, ele estava casado. Tinha filhos. Aquela promessa que eu tinha carregado no coração durante todos esses anos, aquela certeza que me deu forças para suportar tudo que tinha passado. Tudo não passava de uma ilusão de menina apaixonada. Eu sei que isso deve ser terrível para você ouvir. Ele continuou, vendo a dor estampada no meu rosto. Mas eu não podia mentir. Você merece saber a verdade. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração até aqui, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, feitas especialmente para pessoas que, como você, sentem com profundidade e merecem ouvir verdades que tocam a alma. Agora, continuando com essa história, que ainda está longe de terminar, mas eu guardei sua promessa no coração todos esses anos. Ele disse após alguns minutos de silêncio. Quando você era pequena e disse que ia casar comigo, eu achei a coisa mais tocante que já tinha ouvido na minha vida. E sabia que se você realmente crescesse mantendo esse sentimento, você seria uma mulher muito especial. Tentei sorrir através das lágrimas. E sou? Perguntei com uma voz que mal saía da garganta. Muito especial. Ele respondeu passando a mão no meu cabelo com a mesma gentileza de quando eu era criança. Tão especial que me deixa com o coração partido por não poder corresponder ao que você sente. Ficamos conversando até o sol começar a se pôr. Eu contando sobre minha vida no interior, sobre as dificuldades que tinha enfrentado, sobre como tinha juntado dinheiro para vir atrás dele. Ele me contou sobre sua vida em São Paulo, sobre como tinha conseguido um emprego numa metalúrgica, sobre como tinha conhecido a esposa num baile da igreja, sobre os filhos pequenos que eram a alegria da vida dele. Valdira, ele me disse quando já estava ficando escuro. Eu vou ser sempre grato por você ter vindo atrás de mim. Isso mostra uma coragem e uma determinação que pouca gente tem na vida. Mas você precisa seguir em frente, precisa encontrar alguém que possa te amar do jeito que você merece ser amada. Eu sabia que ele estava certo, mas como é que uma pessoa simplesmente desiste de um sonho que carregou no coração durante tantos anos? Como é que a gente aceita que aquilo que a gente pensou que era destino não passava de uma fantasia de criança? Você vai ficar bem, ele continuou, vendo minha tristeza. Você é uma mulher forte, corajosa. Sei que vai encontrar seu lugar no mundo, vai encontrar alguém que vai te valorizar, como você merece. Nos despedimos naquela noite com um abraço longo e apertado, o tipo de abraço que a gente dá quando sabe que é uma despedida definitiva. Obrigada. Foi tudo que consegui falar. Obrigada por ter guardado minha promessa no coração todos esses anos, mesmo sabendo que ela nunca ia se realizar. Ele sorriu daquele jeito gentil que eu sempre lembraria. E obrigado você por ter me procurado, por ter me mostrado que na vida existem pessoas capazes de amar de verdade, de forma pura e verdadeira. Voltei para a pensão naquela noite com o coração despedaçado, mas também com uma sensação estranha de alívio. Finalmente, eu sabia a verdade. Finalmente, podia parar de procurar, parar de alimentar uma ilusão e começar a construir uma vida real. Rosilda me encontrou sentada na cama, ainda de roupa da rua, olhando para a parede com cara de quem tinha levado o maior baque da vida. O que aconteceu, menina? Você está com uma cara terrível. Contei tudo para ela. Desde o encontro na feira até a conversa na praça. Desde a alegria de encontrá-lo até a dor de descobrir que ele era casado. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com compreensão. Ai, minha filha, ela disse quando terminei de contar. Que situação mais dolorosa. Mas sabe de uma coisa? Pelo menos agora você sabe. Pelo menos não vai ficar o resto da vida se perguntando e se. Ela estava certa. Era melhor saber a verdade, por mais dolorosa que fosse, do que viver alimentando uma ilusão. Nos dias que se seguiram, chorei muito. Chorei pela promessa quebrada. Chorei pelo amor que nunca se realizaria. Chorei por me sentir perdida numa cidade grande sem ter mais um objetivo claro para minha vida. Mas aos poucos, muito devagar, comecei a aceitar que aquele capítulo da minha vida tinha chegado ao fim e que precisava começar a escrever um novo. Continuei trabalhando na fábrica, continuei dividindo o quarto com a Rosilda, continuei mandando uma parte do meu salário para minha família no interior. Mas agora havia uma diferença.
Eu não estava mais apenas sobrevivendo em São Paulo enquanto procurava por alguém. Agora eu estava realmente tentando construir uma vida ali. E foi exatamente quando parei de procurar pelo amor que ele apareceu da forma mais inesperada possível. Ah, mas isso é uma história que merece ser contada com todos os detalhes, porque quando o destino resolve dar uma reviravolta na vida da gente, ele não faz as coisas pela metade. 2 meses depois do encontro com o Josimar, quando eu já estava começando a aceitar que precisava reconstruir minha vida do zero, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Era uma terça-feira chuvosa de maio, uma daquelas manhãs cinzentas de São Paulo que fazem a gente sentir vontade de ficar debaixo das cobertas. Eu estava na fábrica, trabalhando na minha máquina de costura como todos os dias, quando o encarregado, seu Benedito, veio até mim com uma cara preocupada. Valdira, preciso conversar com você. Vem comigo na sala. Meu coração apertou na mesma hora, porque quando o chefe chama a gente para conversar em particular, geralmente não é coisa boa. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Será que iam me mandar embora? Na sala pequena e abafada que servia de escritório, seu Benedito me ofereceu uma cadeira e ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse por onde começar a conversa. Menina, ele disse finalmente, chegou uma notícia da sua cidade que eu não sei como te contar. O mundo parou de girar ao meu redor. Quando alguém fala assim, a gente já sabe que é tragédia. O que aconteceu? Consegui perguntar, mesmo com a voz tremendo. Seu pai teve um derrame ontem de manhã cedo. Sua mãe mandou um telegrama através do correio da cidade. A situação está muito grave, menina. Você precisa ir para lá o mais rápido possível. Parece que o chão se abriu debaixo dos meus pés. Meu pai, que mesmo com todos os defeitos era meu pai, estava entre a vida e a morte, e eu estava longe, sem poder fazer nada. Eu preciso ir embora hoje mesmo, falei levantando da cadeira. Claro que sim, menina. Vai, resolve a situação da sua família. Seu emprego vai estar aqui esperando quando você voltar. Agradeci com o coração apertado, peguei minhas coisas e corri para a pensão para arrumar uma mala pequena com o essencial. Rosilda me ajudou a fazer as coisas rapidamente, me emprestou dinheiro para a passagem de volta e, em 2 horas eu estava no ônibus da Cometa, fazendo o caminho inverso daquele que tinha feito meses antes, mas agora com o coração cheio de angústia. Durante as longas 11 horas de viagem, fiquei rezando baixinho, pedindo a Deus que meu pai resistisse até eu chegar em casa. Lembrei de todas as brigas que tínhamos tido, de todas as palavras duras que ele tinha falado sobre mim, mas também lembrei dos poucos momentos de carinho, das vezes que ele me defendeu quando eu era pequena, do jeito que ele ficava orgulhoso quando eu tirava notas boas na escola. Por mais complicado que fosse nosso relacionamento, ele era meu pai, e eu não queria que ele morresse sem saber que eu o amava, apesar de tudo. Quando cheguei à cidade, já era quase meia-noite. Peguei uma carona com o motorista de um caminhão de leite que estava voltando da capital e me deixou na porta do hospital da cidade. Encontrei minha mãe no corredor, sentada numa cadeira de plástico, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, se levantou e me abraçou com uma força desesperada. Valdira, minha filha, que bom que você veio. Ele está muito mal mesmo. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Minhas irmãs também estavam lá, todas chorando, todas com aquela cara de quem não sabia o que fazer. Fomos juntas ver meu pai na pequena enfermaria do hospital. Ele estava deitado numa cama estreita, ligado em aparelhos, com o rosto meio torto por causa do derrame, respirando com dificuldade. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que eu o tinha visto. Me aproximei da cama e peguei a mão dele, que estava fria e trêmula. Pai, sou eu, a Valdira. Eu voltei. Ele abriu os olhos devagar e me olhou sem conseguir falar direito, mas eu vi nos olhos dele que ele me reconheceu. Tentou dizer alguma coisa, mas as palavras saíam enroladas por causa do derrame. Não precisa falar, pai. Eu entendo. Eu estou aqui agora. Fiquei ao lado da cama dele a noite toda, segurando sua mão, conversando baixinho, contando sobre minha vida em São Paulo, sobre o trabalho na fábrica, sobre como eu estava me virando sozinha na cidade grande. Mesmo sem conseguir responder, sentia que ele estava ouvindo cada palavra. Meu pai morreu 3 dias depois da minha chegada, numa manhã de domingo, quando o sino da igreja tocava chamando para a missa das 8. Ele morreu dormindo,
sem sofrimento, com a família toda ao redor da cama. Foram os 3 dias mais intensos da minha vida. 3 dias em que eu pude me despedir direito dele, pude falar tudo que estava guardado no meu coração, pude perdoar todas as mágoas e pedir perdão por todas as brigas. Quando ele fechou os olhos pela última vez, senti uma paz estranha no coração, a paz de quem sabe que fez tudo o que podia fazer. O velório foi na nossa casa pequena, com o caixão na sala e vizinhos trazendo flores do quintal, café e comida para a família. Todo mundo da cidade veio se despedir do meu pai, porque mesmo com todos os defeitos, ele era respeitado como homem trabalhador e honesto. Durante os dias que fiquei em casa organizando os papéis do inventário e ajudando minha mãe com as burocracias da morte, comecei a notar que a situação da família tinha piorado ainda mais. Com a perda da aposentadoria por invalidez que meu pai recebia, não havia mais nenhuma renda fixa em casa. Minhas irmãs mais novas ainda estudavam e não podiam trabalhar, e minha mãe, aos 52 anos e sem nenhuma qualificação profissional, não conseguia encontrar emprego na cidade pequena. Foi quando tomei uma decisão que mudaria nossa vida para sempre. Mãe, você e as meninas vão comigo para São Paulo. Lá tem mais oportunidade de trabalho e a gente pode se juntar para alugar uma casa melhor do que esta pensão onde estou morando. A princípio, minha mãe ficou assustada com a ideia. Filha, São Paulo é muito grande, muito perigoso para gente como a gente. E como é que vamos nos virar lá? Mas eu já tinha pensado em tudo. Mãe, eu já tenho um emprego fixo lá. Conheço gente que pode ajudar a senhora a arrumar trabalho como doméstica nas casas ricas. É melhor tentar a vida lá do que ficar aqui passando necessidade. Depois de muito conversar, ela concordou. Vendemos a casinha onde tínhamos morado a vida toda. Vendemos os poucos móveis que tínhamos e em 2 semanas toda a família estava indo para São Paulo numa aventura que nenhuma de nós sabia como ia terminar. A adaptação, não, foi fácil. Alugamos uma casa pequena na Vila Madalena, com 2 quartos minúsculos, onde eu dividia um quarto com minhas irmãs e minha mãe dormia numa cama de solteiro na sala. Era apertado, mas era nosso. Consegui emprego para minha mãe na casa de uma família italiana rica que precisava de cozinheira, e minhas irmãs se matricularam numa escola pública do bairro. Pela primeira vez em muito tempo, nossa família estava unida e lutando junto por um futuro melhor. Foi nessa época, quando nossa vida finalmente estava se organizando em São Paulo, que conheci o homem que ia mudar minha vida de verdade, para sempre. E não foi num lugar romântico, nem numa situação especial. Foi na padaria da esquina de casa, numa manhã de sábado, quando eu fui comprar pão para o café da manhã da família. Ele estava na fila do caixa, na minha frente, comprando cigarros e chiclete. Alto, forte, com cabelos pretos ondulados e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Quando chegou sua vez de pagar, percebeu que tinha esquecido a carteira em casa. Puxa vida, esqueci o dinheiro, vou ter que voltar em casa. Ele falou para a moça do caixa, meio sem graça. Sem pensar 2 vezes, me ofereci para pagar. Deixa que eu pago para você. São só alguns centavos mesmo. Ele me olhou surpreso e sorriu daquele jeito que me fez o coração disparar. Você faria isso mesmo? Nem me conhece. Pois então vamos nos conhecer. Meu nome é Valdira. Otávio, ele respondeu estendendo a mão para cumprimentar. E foi assim, numa padaria simples, pagando cigarros para um desconhecido, que começou a história de amor mais linda e verdadeira da minha vida. Naquela época, era um homem simples, honesto, de poucas palavras, mas quando falava, falava coisas que valiam a pena escutar. No dia seguinte ao encontro na padaria, ele apareceu na porta da minha casa com um pacote de biscoitos Maria e um sorriso tímido. Vim retribuir a gentileza de ontem, ele disse estendendo o pacote. E também vim te convidar para tomar um café na padaria, se você não tiver compromisso. Descemos juntos para a padaria da esquina, numa tarde de sábado ensolarada, e ficamos conversando por horas. Ele me contou sobre sua família, sobre o trabalho na construção civil, sobre os sonhos que tinha de um dia abrir sua própria empreiteira. Eu contei sobre minha vida no interior, sobre a vinda para São Paulo, sobre o trabalho na fábrica de tecidos. Era fácil conversar com ele. Fácil de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes.
Não havia aquela tensão, aquela ansiedade que eu sentia quando estava perto do Josimar. Com o Otávio, tudo fluía, naturalmente, como se a gente se conhecesse há anos. Sabe, Valdira, ele me disse quando já estávamos nos despedindo. Você é uma mulher muito corajosa. Não é qualquer pessoa que tem coragem de vir sozinha para São Paulo, de trabalhar numa fábrica para sustentar a família. Isso é admiravelmente corajoso. Aquelas palavras me tocaram fundo no coração. Pela primeira vez na vida, alguém via minha luta como coragem, não como desespero ou necessidade. Alguém enxergava força onde outros viam apenas dificuldade. Começamos a nos encontrar todos os sábados à tarde na padaria, depois na pracinha do bairro. Depois ele começou a aparecer em casa para conhecer minha família. Minha mãe gostou dele desde o primeiro momento. Esse rapaz tem bom coração, ela me disse depois que ele foi embora na primeira visita. Você pode ver nos olhos dele que é gente boa, que é trabalhador. Minhas irmãs também aprovaram, principalmente porque ele sempre trazia alguma coisa para elas. Balas, chiclete, às vezes uns pães doces da padaria. O namoro foi evoluindo devagar, sem pressa, sem pressão. Otávio era respeitoso, carinhoso, paciente. Nunca tentou me forçar a nada, nunca me fez sentir desconfortável ou pressionada. Era o oposto completo do que eu tinha vivido na casa dos Nogueira, onde fui desrespeitada e machucada. Com ele eu me sentia segura, protegida, valorizada. Quando completamos 6 meses de namoro, numa noite de lua cheia, quando estávamos sentados no banco da pracinha vendo o movimento do bairro, ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Valdira, você gostaria de casar comigo? Meu coração disparou, mas não de medo ou ansiedade. Disparou de alegria pura. Sim, respondi sem hesitar um segundo. Sim, eu quero casar com você. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro, numa manhã de outubro de 1965. Eu estava com 22 anos e ele com 29. Foi um casamento pequeno, apenas com nossas famílias e alguns amigos mais próximos. Mas foi perfeito. Usei um vestido branco simples que eu mesma costurei nas horas vagas, depois do trabalho na fábrica. Otávio estava lindo de terno escuro emprestado do irmão mais velho. Quando o padre perguntou se eu aceitava aquele homem como meu esposo, para amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse, eu respondi sim, com uma convicção que vinha do fundo da alma. Finalmente, eu tinha encontrado meu lugar no mundo, meu parceiro de vida, a pessoa que ia dividir comigo todas as alegrias e todas as dificuldades que ainda estavam por vir. Alugamos uma casinha pequena de 2 cômodos na mesma rua onde minha família morava. Era minúscula, mas era nossa. Tinha uma sala que servia também de quarto, uma cozinha pequena com um fogão a gás de 2 bocas, um banheiro minúsculo e um quintalzinho nos fundos onde plantei temperos e uma goiabeira. Compramos os móveis aos poucos, com o dinheiro que juntávamos todo mês. Uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno, uma mesa com 2 cadeiras, um sofá de 2 lugares comprado, usado na feira do Largo da Batata. Cada móvel que entrava em casa era uma vitória, uma conquista que celebrávamos como se fosse o maior tesouro do mundo. Otávio era um marido maravilhoso. Chegava do trabalho sujo de cimento e tinta, mas sempre de bom humor, sempre interessado em saber como tinha sido meu dia na fábrica. Ajudava com os serviços de casa sem que eu precisasse pedir. Dividia comigo todas as decisões importantes. Me tratava como parceira, como igual. Nos domingos, saíamos para passear nos parques da cidade. Íamos ao cinema assistir os filmes nacionais que estavam fazendo sucesso. Ou ficávamos em casa recebendo minha família para almoçar. Eram domingos simples, sem luxo, mas cheios de alegria e companheirismo. Pela primeira vez na minha vida, eu me sentia completamente feliz e realizada. 1 ano depois do casamento, descobri que estava grávida. Quando vi o resultado do exame, chorei de alegria durante horas. Corri para a obra onde Otávio estava trabalhando para contar a novidade. Ele estava no 3º andar de um prédio em construção, carregando sacos de cimento, quando me viu chegando. Valdira, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu estava tão emocionada que mal conseguia falar. Otávio, nós vamos ter um bebê.
Ele largou o saco de cimento que estava carregando, desceu correndo as escadas do prédio e me pegou no colo, rodando comigo ali mesmo na frente da obra, sem se importar com os outros pedreiros que estavam vendo. Nós vamos ser pais, Valdira. Nós vamos ter nossa família. A gravidez transcorreu tranquila e feliz. Otávio me cercava de cuidados, não me deixava carregar peso, fazia questão de acompanhar todas as consultas médicas no posto de saúde do bairro. Transformou o cantinho da nossa sala num quarto de bebê improvisado, pintou as paredes de amarelo claro, porque não sabíamos se era menino ou menina, montou um berço, que ele mesmo construiu com madeiras que sobrava da obra. Minha mãe e minhas irmãs me ajudaram a costurar as roupinhas do bebê, tricotaram mantas e sapatinhos, prepararam fraldas de pano. Era uma felicidade coletiva, toda a família ansiosa pela chegada do primeiro neto, do primeiro sobrinho. Rodrigo nasceu numa madrugada de maio de 1967, depois de um trabalho de parto de 12 horas no hospital público da região. Era um bebê lindo, gordinho, com os cabelos pretos do pai e os olhos claros da minha família. Quando o doutor colocou ele nos meus braços pela primeira vez, senti uma emoção tão forte que achei que meu coração ia explodir de tanta felicidade. Otávio chorou quando viu o filho. Chorou sem vergonha, dizendo que nunca tinha se sentido tão completo na vida. Olha só, Valdira, ele murmurou acariciando a cabecinha do Rodrigo. Nós fizemos esse milagre. Esse menino é nosso. É fruto do nosso amor. Como vocês podem ver, queridos, a vida às vezes nos surpreende das maneiras mais lindas. Depois de tanto sofrimento, de tantas decepções, de tantas dores, o destino me deu o presente mais precioso que uma mulher pode receber. Uma família construída no amor verdadeiro, no respeito mútuo, na parceria sincera. Rodrigo crescia saudável e alegre. Otávio prosperava no trabalho e já estava planejando abrir sua própria empreiteira. Nossa casinha pequena estava sempre cheia de risadas e planos para o futuro. Eu continuava trabalhando na fábrica, agora apenas meio período, para poder cuidar do bebê. Mas éramos felizes com a vida simples que tínhamos construído juntos. Se você está se sentindo tocado por essa história até aqui, se sente que precisa de esperança para acreditar que dias melhores podem chegar, clique em Valeu Demais e apoie essa mensagem. É através do seu carinho que conseguimos continuar trazendo palavras de luz para mais pessoas que, como você, merecem ver que mesmo nas situações mais difíceis, o amor verdadeiro pode transformar tudo. Agora deixe eu continuar contando como essa felicidade toda foi testada de maneiras que eu jamais imaginaria. Ficaram desempregados da noite para o dia. Otávio foi um deles. Numa quinta-feira de julho, ele chegou em casa mais cedo que o normal, com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Valdira, a obra parou. Mandaram todo mundo embora hoje. Não sabem quando vai retomar. Meu mundo desabou naquele momento. Nossa única fonte de renda estável tinha acabado, e nós tínhamos um filho pequeno para sustentar, aluguel para pagar, comida para comprar. Os primeiros meses foram desesperadores. Otávio saía todo dia bem cedo para procurar trabalho, batendo de porta em porta nas construtoras, oferecendo seus serviços para qualquer tipo de serviço que aparecesse. Às vezes conseguia um dia de trabalho aqui, outro ali, carregando material de construção, ajudando em mudanças, fazendo pequenos reparos nas casas dos vizinhos. Mas não era suficiente. O dinheiro mal dava para comprar o básico: arroz, feijão, óleo, açúcar. Carne virou luxo. Frutas, então, só quando algum vizinho generoso dividia o que tinha. Eu aumentei minha carga de trabalho na fábrica, voltei a trabalhar período integral mesmo com o Rodrigo pequeno, deixando ele com minha mãe durante o dia. Chegava em casa exausta, mas sabia que cada centavo que eu ganhava fazia diferença para manter nossa família. Foi durante essa época difícil que Otávio começou a beber. No início, eram apenas umas cervejas no fim de semana para relaxar, como ele dizia. Depois passou a ser uma pinga depois do almoço para esquecer as preocupações. Logo virou um hábito diário que estava consumindo o pouco dinheiro que a gente conseguia juntar. E pior ainda, estava mudando a personalidade do homem que eu amava. O Otávio carinhoso e companheiro estava se transformando num homem amargo, irritado, que brigava comigo por qualquer coisa, e às vezes nem conseguia brincar direito com o filho porque estava sempre meio tonto de cachaça.
As noites em casa, que antes eram momentos de conversa e carinho, viraram campos de batalha onde discutíamos sobre dinheiro, sobre a bebida, sobre o futuro incerto que nos esperava. Otávio, você precisa parar de beber. Eu falava para ele sempre que chegava em casa e o encontrava com cheiro de pinga. O pouco dinheiro que a gente tem, você está gastando com bebida. E o Rodrigo está vendo o pai desse jeito. Ele ficava revoltado sempre que eu tocava no assunto. Você não entende a pressão que eu estou sentindo, Valdira. Sou homem, tenho que sustentar minha família e não estou conseguindo. Pelo menos a bebida me faz esquecer por algumas horas que eu sou um fracasso. Aquelas palavras cortavam meu coração, porque eu sabia que ele estava sofrendo tanto quanto eu, mas de um jeito diferente. Para um homem daquela época, não conseguir sustentar a família era a pior humilhação que podia existir. A situação ficou insustentável quando Rodrigo, com apenas 3 anos, começou a ter medo do próprio pai. Numa noite, Otávio chegou em casa mais alterado que o normal, tropeçando nos móveis, falando alto, e o menino correu para o meu colo chorando. Mamãe, o papai está bravo? Olhei para meu marido cambaleando pela nossa sala pequena e tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Otávio, assim não dá mais. Ou você para de beber e procura ajuda, ou eu vou embora daqui com o Rodrigo. Foi um ultimato que doeu no meu coração dar, mas que eu sabia que precisava dar. Não podia deixar meu filho crescer vendo aquela situação. Não. Podia aceitar que nossa família se destruísse por causa do alcoolismo. Otávio me olhou em silêncio por um tempo longo, com os olhos vermelhos e tristes. Depois, se sentou no chão da sala e começou a chorar como eu nunca tinha visto um homem adulto chorar. Valdira, eu não quero perder vocês. Vocês são tudo que eu tenho na vida. Mas eu não sei como parar. Não sei como lidar com essa situação toda sem a bebida. Sentei no chão ao lado dele, peguei sua mão e olhei bem dentro dos seus olhos. A gente vai conseguir, amor. Juntos, a gente vai conseguir sair dessa. Mas você precisa querer, precisa lutar. Naquela noite fizemos um pacto. Ele ia procurar ajuda para parar de beber e eu ia apoiá-lo em tudo. Mas na primeira recaída, eu e Rodrigo íamos embora. Os meses seguintes foram uma luta diária. Otávio procurou ajuda no centro de saúde do bairro. Começou a frequentar reuniões de alcoólicos anônimos, arranjou força não sei de onde para resistir ao vício que tinha se apoderado dele. Teve dias que ele chegava em casa tremendo de vontade de beber, e eu ficava conversando com ele a noite inteira, fazendo café, contando histórias da nossa época de namoro, relembrando os sonhos que tínhamos para o futuro. Rodrigo, mesmo pequeno, parecia entender que o papai estava passando por um momento difícil e sempre levava seus desenhos para mostrar, sempre pedia colo, sempre dava beijos carinhosos que derretiam o coração do Otávio. Paralelamente à luta contra o alcoolismo, continuávamos enfrentando as dificuldades financeiras. Foi quando aconteceu algo que mudou nossa sorte. Otávio encontrou seu Manuel, um empreiteiro conhecido que estava começando uma obra pequena e precisava de alguém de confiança para ajudar. Otávio, eu soube da sua situação. Se você estiver interessado, tenho uns serviços para você. Não é grande coisa, mas é um começo. Era exatamente o que precisávamos. Um recomeço, uma oportunidade de reconstruir nossa vida. Otávio aceitou na mesma hora e pela primeira vez em meses vi um brilho de esperança nos olhos dele. A obra de seu Manuel era a reforma de uma casa antiga no bairro do Butantã. Otávio trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, ganhando por dia trabalhado, mas era dinheiro certo, dinheiro limpo, dinheiro conquistado com o suor honesto do trabalho. A cada semana que passava, ele ia recuperando a autoestima, ia voltando a ser o homem que eu tinha conhecido e amado. As conversas em casa voltaram a ser sobre planos para o futuro, sobre as travessuras do Rodrigo, sobre os pequenos prazeres da vida cotidiana. A bebida foi ficando no passado, como um pesadelo ruim que a gente prefere esquecer. Quando a reforma da casa terminou, seu Manuel ficou tão satisfeito com o trabalho do Otávio que o convidou para ser seu sócio numa pequena empreiteira. Otávio, você é trabalhador, honesto, entende do ofício. Que tal a gente montar uma sociedade? Eu entro com o capital inicial, você com a mão de obra e o conhecimento técnico. Dividimos os lucros meio a meio.
Era a oportunidade que Otávio sempre tinha sonhado: ter seu próprio negócio, ser patrão de si mesmo, construir algo duradouro para o futuro da família. Aceitou a proposta na mesma hora, e assim nasceu a construtora Manoel em Otávio, que começou pequena, mas com grandes sonhos. Os primeiros trabalhos da construtora foram reformas pequenas, construção de muros, pequenos reparos em casas do bairro. Mas Otávio trabalhava com tanto capricho, com tanta dedicação, que logo começaram a aparecer serviços maiores. Construção de casas inteiras, reformas de estabelecimentos comerciais, até mesmo algumas obras pequenas para a prefeitura. O dinheiro começou a entrar de forma mais consistente, e pela primeira vez em anos conseguimos fazer planos de longo prazo. Compramos móveis novos para casa, matriculamos Rodrigo numa escola particular do bairro, até mesmo conseguimos comprar um terreno pequeno na periferia, onde sonhávamos construir nossa casa própria. Mas a vida, como sempre faz, estava preparando mais uma surpresa para nossa família. Uma surpresa que ia trazer uma alegria imensa, mas também novos desafios que testaríamos nossa força e nossa união mais uma vez. Em dezembro de 1972, descobri que estava grávida novamente. Rodrigo ia ter um irmãozinho. Quando contei a novidade para Otávio, ele me pegou no colo e rodou comigo pela sala pequena, gritando de alegria. Outro filho, Valdira! Nossa família vai crescer! Rodrigo, que já estava com 5 anos, ficou animadíssimo com a ideia de ser irmão mais velho. Toda noite conversava com minha barriga, contando histórias para o bebê que estava crescendo lá dentro. A gravidez correu bem, e em agosto de 1973 nasceu nossa Luciana, uma menina linda de olhos azuis e cabelos claros como os meus. Rodrigo se apaixonou pela irmã desde o primeiro momento, sempre querendo ajudar a cuidar, sempre trazendo brinquedos para ela, sempre pedindo para dar mamadeira. Nossa casa pequena ficou ainda mais apertada com a chegada da Luciana, mas também ficou mais cheia de alegria, de risadas, de vida. Otávio se realizou completamente como pai de 2 filhos, e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo vendo nossa família crescer em harmonia e amor. Construir nossa casa própria no terreno que tínhamos comprado anos antes. Era uma casa simples, mas nossa. 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, quintal com espaço para as crianças brincarem e para eu plantar minha horta de temperos. Rodrigo estava com 11 anos, já ajudando o pai nos finais de semana, carregando materiais e aprendendo o ofício de pedreiro. Luciana tinha 5 aninhos e era a menina mais esperta e carinhosa que já existiu, sempre grudada em mim, sempre querendo ajudar, com os serviços de casa. Eu havia parado de trabalhar na fábrica quando ela nasceu, para me dedicar integralmente à família, e pela primeira vez na vida me sentia completa, realizada, feliz de verdade. Foi em 1979, numa tarde de quinta-feira, quando eu estava no quintal, estendendo roupas no varal, que aconteceu algo que eu jamais poderia ter imaginado. Bateram no portão da nossa casa e, quando fui atender, quase desmaiei de surpresa. Era Josimar. Depois de todos esses anos, depois de tudo que tinha acontecido, ele estava ali na minha porta, mais velho, com os cabelos completamente grisalhos, mas com os mesmos olhos gentis que eu me lembrava. Valdira, ele disse com aquela voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Espero que você não se importe da minha visita. Eu soube por uns conhecidos de Minas que você morava aqui neste bairro e precisava muito conversar com você. Convidei ele para entrar, ofereci um café e ficamos sentados na mesa da cozinha numa conversa que mudou minha perspectiva sobre tantas coisas. Ele me contou que a esposa tinha morrido de câncer 2 anos antes, que os filhos já estavam crescidos e casados, que ele tinha se aposentado da metalúrgica e voltado a morar sozinho. Valdira, nesses anos todos, depois que minha esposa morreu, eu tenho pensado muito na vida, nas escolhas que a gente faz, nas pessoas que marcam a gente de verdade. Ele pausou, olhou pela janela da cozinha, onde podia ver Luciana brincando no quintal. E não consegui parar de pensar em você, na coragem que você teve de vir me procurar em São Paulo, no amor puro que você demonstrou. Senti meu coração acelerar, mas uma aceleração diferente, mais madura, mais consciente. Josimar, respondi olhando para ele com carinho, mas também com a segurança de uma mulher que sabia exatamente o lugar dela no mundo.
Aquela menina de 9 anos que fez a promessa na frente da igreja não existe mais. Aquela moça de 18 anos que veio te procurar em São Paulo também não existe mais. Eu sou outra pessoa agora. Sou esposa do Otávio, mãe do Rodrigo e da Luciana. Construí uma família linda, uma vida que me faz feliz todos os dias. Ele escutou minhas palavras em silêncio, com aquela mesma gentileza de sempre. Eu entendo, Valdira, e fico feliz sabendo que você encontrou sua felicidade. Na verdade, vim aqui não para tentar reconquistar você, mas para agradecer. Agradecer? Perguntei sem entender direito. Sim, agradecer, porque você me ensinou o que é amor verdadeiro. Durante todos esses anos de casamento, mesmo amando minha esposa e sendo feliz com ela, eu sempre guardei no coração o exemplo de amor puro que você me deu, quando você era menina e depois quando veio me procurar. Isso me fez ser um marido melhor, me fez valorizar mais os sentimentos sinceros, me fez acreditar que existe sim amor verdadeiro no mundo. Aquelas palavras me emocionaram profundamente, porque era como se aquela história toda, todo aquele sofrimento, toda aquela busca, tivesse tido um propósito maior do que eu jamais imaginei. Conversamos a tarde toda. Ele conheceu Otávio quando meu marido chegou do trabalho. Conversaram como dois homens maduros que respeitavam as escolhas um do outro. Conheceu meus filhos, brincou com a Luciana, conversou com Rodrigo sobre escola e futebol. Foi uma tarde leve, sem dramas, sem tensões. Apenas duas pessoas que tinham sido importantes na vida uma da outra, reencontrando-se, numa fase da vida em que já sabiam o valor da paz e da gratidão. Quando se despediu, ele me abraçou e disse: "Obrigado, Valdira, por ter me ensinado que algumas promessas se realizam, mesmo que não do jeito que a gente imagina no começo." Depois que ele foi embora, Otávio me abraçou na cozinha e me perguntou se estava tudo bem. "Mais do que bem", respondi encostando a cabeça no peito dele. "Está completo. Finalmente está completo." Naquela noite, deitados na nossa cama, conversamos sobre toda aquela situação. Otávio, com a sabedoria e a generosidade que sempre teve, me disse: "Valdira, eu nunca tive ciúmes dessa história do Josimar, porque sei que se não fosse por ela, você não teria vindo para São Paulo e a gente nunca teria se conhecido. De certo modo, eu devo nossa família a ele." Era exatamente isso. Tudo tinha se encaixado perfeitamente no grande quebra-cabeça da vida. E se você chegou até aqui nesta história, se sentiu que ela tocou seu coração de alguma forma especial, clique em Valeu Demais e apoie essa mensagem. É através do carinho de pessoas como você que conseguimos continuar espalhando histórias de esperança, de amor verdadeiro, de finais felizes que a vida reserva para quem tem coragem de lutar e nunca desistir dos seus sonhos. Sua força nos ajuda a continuar levando luz para quem precisa. Os anos continuaram passando e nossa família continuou crescendo em alegria e prosperidade. Rodrigo se formou em engenharia e se casou. Com uma moça maravilhosa chamada Sandra, me deram 3 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Luciana virou professora, igual àquela que me inspirou quando eu era criança na escola da nossa cidadezinha, e tem 2 filhos que me chamam de vovó Didi. Otávio e eu envelhecemos juntos, de mãos dadas, vendo nossa família crescer, vendo nossos sonhos se realizarem um por um. Ele morreu há 5 anos, dormindo ao meu lado numa madrugada de inverno, sem sofrimento, como um homem que havia cumprido sua missão na terra com honra e amor. Hoje, aos 77 anos, quando olho para trás e revejo toda essa caminhada, entendo que aquela promessa que fiz quando tinha 9 anos se realizou sim, mas de uma forma muito mais linda do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu não casei com o Josimar, mas casei com um amor verdadeiro. Não tive a vida que sonhei quando era menina, mas tive uma vida muito melhor do que qualquer sonho. Descobri que às vezes o destino nos leva por caminhos tortuosos, cheios de dor e decepção, para nos preparar para receber bênçãos que são muito maiores do que nossos planos originais. Aprendi que amor verdadeiro não é aquela paixão desesperada que sentimos na adolescência, cheia de sofrimento e idealização. Amor verdadeiro é companheirismo, é respeito, é construir juntos, é perdoar,
É cuidar um do outro nos momentos difíceis, é celebrar juntos as vitórias pequenas e grandes. É acordar todo dia escolhendo amar a mesma pessoa, mesmo quando ela está difícil, mesmo quando a vida está pesada, mesmo quando os cabelos estão brancos e as rugas marcam o rosto. Queridos que me escutaram até aqui, quero deixar uma mensagem de esperança para vocês. Se você está passando por um momento difícil, se sente que seus sonhos não vão se realizar, se acha que a vida foi injusta com você, não desista. Continue lutando, continue acreditando, continue plantando sementes de amor e bondade por onde passar. Às vezes os planos de Deus para a nossa vida são muito melhores do que nossos próprios planos. Às vezes aquilo que parece uma tragédia é apenas o começo de uma bênção que ainda não conseguimos enxergar. E antes de me despedir, quero pedir uma coisa especial para vocês que me escutaram com tanto carinho até o final desta história. Se vocês gostaram dessa mensagem, se ela tocou seus corações, se trouxe esperança ou alívio para suas vidas, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem neste canal. Não é apenas um número a mais. É uma família que está crescendo, uma comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador das histórias verdadeiras. Contem para mim nos comentários qual foi a parte da história que mais tocou vocês. Que lições vocês tiraram desta jornada? Vocês têm histórias parecidas em suas famílias? Adoro saber de onde vocês são, que idade têm, que tipo de histórias mais gostam de ouvir. Cada comentário que vocês deixam é um presente para mim, uma forma de saber que essas palavras estão chegando nos corações certos, estão fazendo a diferença na vida de pessoas reais. Contem suas próprias histórias também. Compartilhem com nossa comunidade as vitórias que já conquistaram, os desafios que estão enfrentando, os sonhos que carregam no coração. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos nos inspirar mutuamente a nunca desistir. Muito obrigada de coração por terem me acompanhado nesta jornada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que envie anjos para proteger seus caminhos, que realize os sonhos mais lindos que vocês carregam no coração. E lembrem-se sempre, por mais escura que pareça a noite, por mais difícil que seja o caminho, o amor verdadeiro sempre vence no final. Até nossa próxima história. Com todo o meu carinho, Valdira.